La doctora Priscila Márquez, que va a dar el próximo caso. Ella es médica, dermatóloga, investigadora del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Evandro Chagas, Fundação Oswaldo Cruz, de Rio de Janeiro, Brasil. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, pedir desculpas antes, porque não sei falar o espanhol, mas vou tentar fazer a apresentação bem pausada para que todos possam me compreender. Queria agradecer bastante o convite, né, da comissão organizadora, principalmente da doutora Cristina Canteiros, da doutora Roseli, né, pela honra de participar desse encontro super importante. E vou dar início, então, à apresentação do meu caso clínico, iniciando, então, com um resumo do caso, né? Trata-se de um paciente do sexo masculino, de 19 anos, auxiliar de limpeza. Esse paciente, ele é procedente de Itaguaí, que é uma cidade vizinha, né? Vecina, como vocês falam, da cidade do Rio de Janeiro, e um paciente que não apresentava nenhuma história de comorbidade pré-existente. Esse paciente chegou na nossa instituição para atendimento queixando-se de um quadro com 8 meses de evolução, com perda de peso, aumento, né, de gânglios linfáticos, principalmente na região cervical, no pescoço, aumento do volume abdominal e presença de lesões cutâneas disseminadas. Na avaliação clínica inicial da admissão, esse paciente apresentava sinais clínicos normais, sinais vitais. Ele estava muito emagrecido, né, como demacrado, e apresentava diversas lesões ulcerocrostosas por toda a pele. Apresentava também linfonodomegalia generalizada, cervical, axilar, inguinal e hepatosplenomegalia no exame físico. Nos achados de laboratório, apresentava uma anemia, leucocitose com predomínio de eosinófilos, uma albumina baixa, proteína C reativa elevada, o anti-HIV negativo, e ele apresentava para a gente uma biópsia de um gânglio linfático inguinal esquerdo, onde o laudo demonstrava uma linfadenite granulomatosa com presença de estruturas de fungos. Esse paciente foi submetido a um exame de imagem tomográfico e, na admissão, né, do nosso atendimento, ele apresentava, então, um volumoso derrame pleural bilateral, presença de uma consolidação pulmonar direita, uma hepatosplenomegalia, né, o fígado e o baço bem aumentados, e a presença de diversas linfonodomegalias intraabdominais, como a gente pode ver aqui, né, com conteúdo líquido central aqui na região inguinal direita. E esse linfonodo aqui foi puncionado, né, até para alívio, porque era muito volumoso. E nessa punção observamos, então, a presença dessas células, né, dessas estruturas redondas, com brotamento grandes. Então, eu coloquei aqui algumas perguntas interativas, né, segundo o modelo de apresentação que me passaram, para a gente poder discutir, né, possíveis diagnósticos diferenciais depois, né? Então, lembrando que as doenças linfoproliferativas, né, são um diagnóstico diferencial, tuberculose, as doenças fúngicas, sempre importante a gente recordar. As provas de laboratório específicas, né, esse exame microscópico que eu demonstrei para vocês, ele está bem característico, típico, né, de paracoccidioides. Ele apresentou também uma cultura positiva e a sorologia, né, a pesquisa de anticorpos antiparacoccidioides positiva em título elevado, 1/512. Esse paciente não apresentava, se a gente for considerar, vou conversar um pouco mais à frente sobre isso, sinais e sintomas específicos típicos da paracoccidioidomicose clássica, né, as pessoas estão mais habituadas a conhecer, e fatores de risco, né, tirando o fato de residir numa região endêmica, ele não apresentava outros fatores de risco para a paracoccidioidomicose, como atividade rural, enfim, exposição a solo. Então, fazendo uma análise desses diagnósticos diferenciais, né, a gente tem os prós e os contras. Para as doenças linfoproliferativas, a presença de linfonodomegalia generalizada, hepatosplenomegalia, mas contra a gente tem essas lesões cutâneas disseminadas e os achados da anatomia patológica que demonstravam
é um infiltrado granulomatoso com presença dos fungos, das estruturas fúngicas. E as demais doenças infecciosas que a gente coloca aqui, normalmente, habitualmente, elas se apresentam dessa forma, né, nessa forma de apresentação clínica com hepatosplenomegalia, linfonodomegalia, a gente vê normalmente nas formas disseminadas associadas à infecção pelo HIV, e esse paciente, né, não apresentava, então, essa comorbidade, e, obviamente, os achados microbiológicos, né, afastaram também esses outros diagnósticos diferenciais. Aqui, para a gente discutir um pouco os problemas, né, para definir esse diagnóstico, esse paciente apresentava-se, então, com um quadro, né, de paracoxidomicose, com um quadro de evolução com 8 meses sem diagnóstico. Esse atraso diagnóstico é muito prejudicial, porque aumenta riscos de complicações, de sequelas e de óbito. Isso porque a forma aguda, subaguda, tipo juvenil da paracoxidomicose, ela é pouco conhecida pelos profissionais de saúde, né? O quadro clínico e epidemiológico, ele não como o clássico que a gente observa na maioria dos casos, da forma crônica, onde existe o vínculo epidemiológico com a atividade rural, né? E normalmente o comprometimento clássico pulmonar e de lesões mucosas. Essa forma clínica, tipo juvenil, ela tem uma gama de diagnósticos diferenciais muito grande, como, né, a gente citei alguns anteriormente, e esse paciente ainda apresentava uma forma tipo juvenil atípica, porque normalmente essa forma clínica não tem assim, um comprometimento pulmonar tão importante quanto ele apresentava na admissão na nossa instituição. Então, aqui, para a gente refletir também e discutir depois quais seriam os problemas, né, que prejudicaram que causaram esse atraso diagnóstico importante. Lembrando que as doenças fúngicas são doenças, nós chamamos negligenciadas, existe um acesso deficiente à estrutura laboratorial para diagnóstico e micologia. Como eu comentei, a forma aguda da paracoxidomicose ela é pouco conhecida pelos profissionais de saúde, e a tuberculose, principalmente, né, e as doenças linfoproliferativas, o linfoma, são doenças assim, mais conhecidas e mais pensadas, né, e mais frequentes em termos de diagnóstico, né, por esses profissionais que lidam, né, com o atendimento desses pacientes, né, na atenção básica. Aqui para refletir também, né, possibilidades de tratamento, né? Então, seria conveniente fazer um tratamento oral para esse paciente, seguir ambulatorialmente, para a gente discutir depois, mas aqui foi a nossa conduta. Esse paciente ele encontrava-se muito debilitado, então ele foi hospitalizado para medidas de suporte, para tratamento, né, com anfotericina B. As formas linfoabdominais e formas mais graves da paracoxidomicose se beneficiam, né, desse tratamento. Ele também foi submetido à toracocentese, a drenagem do líquido pleural, para diagnóstico e também para alívio, suporte nutricional, porque encontrava-se muito demacrado, e reposição de albumina. Durante a hospitalização, esse paciente evoluiu da seguinte forma. No 15º dia de internação, ele começou a apresentar uma febre baixa, sem outros sintomas. Então, como foi um evento pontual, foi observada essa evolução, e 4 dias depois, esse paciente apresenta um pico febril elevado, que foi atribuído a uma infecção associada ao catéter. Então, foi feita a retirada desse catéter com hemoculturas seriadas, e posteriormente foi feita uma radiografia de tórax, que eu vou mostrar para vocês depois. 3 dias depois, diante da persistência da febre, foi feita antibiótico terapia empírica, e o paciente evoluiu 4 dias depois com quadro respiratório. Ele não apresentava até então nenhum sintoma respiratório, foi um quadro em repouso agudo, elevação da frequência respiratória, uma queda da saturação de oxigênio. Então, foi realizada a intubação endotraqueal imediata, e esse paciente foi transferido para a UTI. Diante desse quadro respiratório agudo, né, e do início, né, da pandemia, a gente estava começando, né, a ter os casos, né, de Covid aqui no Brasil. A gente realizou, então, a pesquisa da secreção nasofaríngea e foi detectada a presença do SARS-CoV-2, então, nessa secreção. Aqui a gente tem a evolução radiológica para demonstrar. Então, a gente tinha uma radiografia de tórax, então, no início da admissão, né, quando esse paciente chegou no nosso hospital.
Então, a gente observa aqui o derrame pleural, né, mais observado aqui do lado direito, uma consolidação, né, aqui também nesse pulmão, né, no pulmão direito. No 21º dia, após ter sido investigada inicialmente aquela questão da febre, né, e ter sido colhidas hemoculturas, foi repetida a radiografia de tórax e havia um padrão um pouco diferente, né, do que era na admissão, mas como esse paciente tinha sido submetido à toracocentese, um pulmão aí manipulado, a gente, nesse momento, também ainda não tinha sintoma respiratório, não foi atribuído, então, pensada na possibilidade da COVID. E esse é o padrão da radiografia de tórax desse paciente, já no 26º dia, quando ele apresenta o quadro respiratório agudo, né, e é levado à UTI, a gente nota um padrão bem difuso, né, um infiltrado bilateral, já aí compatível com a pneumonia viral. Tivemos, então, aqui para discussão também dificuldade, né, para o diagnóstico da COVID, né, nesse paciente, então um quadro de COVID nosocomial. Esse paciente não apresentou sinais respiratórios precoces, o quadro pulmonar pré-existente da paracoccioidomicose prejudicou também, né, esse diagnóstico da pneumonia viral, um pulmão que havia sido submetido a alguns procedimentos, isso também dificultou a avaliação radiológica num segundo momento, e esse paciente não apresentava dados epidemiológicos compatíveis, a princípio não tinha sido exposto a nenhuma visita, nada que pudesse justificar essa infecção. Conduzimos, então, esse caso com medidas de suporte ventilatório e hemodinâmico. Esse paciente evoluiu com insuficiência renal, então foi feita hemodiálise, mas a anfotericina foi mantida, né, por conta da gravidade da paracoccioidomicose. Esse paciente ele foi incluído no estudo Solidarity da Organização Mundial de Saúde. A gente não sabe qual medicamento, né, se ele recebeu ou para qual medicamento foi utilizado. E fizemos uma investigação epidemiológica retrospectiva, onde verificamos que uma profissional de limpeza que havia adoecido, ela esteve presente na semana anterior, fazendo a limpeza do quarto desse paciente. Então, possivelmente foi o caso índice. Felizmente, o paciente evoluiu bem, ele teve alta hospitalar após 2 meses de internação, e como sequela, que hoje nós temos publicações a respeito, ele evoluiu com uma insuficiência cardíaca congestiva, que está atualmente em acompanhamento, em tratamento, né, com a cardiologia, conjunto com o acompanhamento que faz conosco da paracoccioidomicose. Aqui a gente observa, né, as cicatrizes das lesões cutâneas e o edema, né, dos membros inferiores aqui, associados, então, à função cardíaca comprometida. Então, uma discussão, né, para a gente discutir alguns pontos importantes, aspectos chaves para definir o diagnóstico. A gente teve, para a paracoccioidomicose, fundamentalmente, as provas de laboratório foram que auxiliaram no diagnóstico, o exame micológico, a sorologia. Para o COVID, apesar dos sinais respiratórios, eles foram presentes, mas tardiamente, mas tivemos a febre como um sinal precoce, e definitivamente confirmada, então, pela identificação molecular da amostra respiratória. Limitações e problemas que tivemos na condução desse caso, então, o quadro pulmonar sobreposto dessas 2 infecções e os dados epidemiológicos deficientes, e aí para as duas, né? Como soluções, focando, então, a doença fúngica, a importância do acesso diagnóstico ao laboratório de micologia e também que as pessoas, os profissionais de saúde pensem, né, nas doenças fúngicas para um diagnóstico precoce, evitando que esse paciente, por exemplo, evoluísse de uma forma tão grave e necessitasse de internação hospitalar, o que acabou desencadeando toda a questão, né, do adoecimento pela COVID. E, então, fica esse recado final da minha apresentação. A gente está na semana de conscientização sobre doenças fúngicas, então a importância de pensar nas doenças fúngicas, ainda, né, e especialmente nesses tempos de Covid. E por isso é tão importante a gente estar aqui juntos discutindo todas essas possibilidades de diagnóstico, divulgar, para que a gente possa melhorar o pensamento, a reflexão, né, sobre essas doenças como diagnóstico, para melhorar o atendimento aos nossos pacientes. Muito obrigada, muitas graças pela atenção.
E aqui está meu contato para caso possamos discutir agora após a apresentação e futuramente também para termos esse contato permanente. Muito obrigada.